Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1604, pregado na manhã de domingo, 19 de junho de 1881, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, Londres, Inglaterra. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Isaías 61, verso 1. Este texto recebe grande brilho pelo fato de que foi uma das passagens que o Salvador leu quando entrou na sinagoga em Nazaré e pregou no sábado. Está tão fresco quanto sempre, e ainda podemos dizer dele: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é um pequeno privilégio que nós, pobres subpastores, sejamos permitidos a tomar o mesmo texto que aquele grande pastor das ovelhas. Nosso cuidado deve ser apontar para ele nele. Eu pretendia pregar sobre estas palavras em Lucas 4,18, mas quando olhei para a versão revisada e descobri que as palavras não estavam lá, fiquei um tanto alarmado. Comecei a perguntar se a omissão era correta ou não, e sem fazer pretensão à erudição, sinto-me convencido de que os revisores estão agindo honestamente ao deixá-la de fora. Não estava no manuscrito original de Lucas, mas provavelmente alguma pessoa piedosa a adicionou com a intenção de tornar a citação mais completa. Seja qual for a intenção, e por mais naturais que as palavras adicionadas possam parecer, é uma pena que o irmão desconhecido tenha se aventurado a melhorar aquilo que era perfeito desde o início. Após resolver em minha mente o fato que aceito de que a passagem não foi escrita por Lucas em seu registro, creio ter descoberto a razão. Quando nosso Salvador desenrolou o livro de Isaías, ele leu dele, mas não temos certeza de que ele leu qualquer passagem específica. De acordo com a lei judaica, era permitido ao leitor na sinagoga pular, como chamamos, para fazer seleções e ler aqui um trecho e ali outro, conforme ele visava destacar seu assunto. Como as palavras são dadas na nossa versão autorizada, você notará que a porção da Escritura não é exatamente como as palavras proféticas em Isaías 61, e que pelo menos uma sentença deve ter sido retirada de outra parte do livro profético. O Salvador leu de Isaías 61, mas também citou outras partes de Isaías, provavelmente pegando um verso aqui e outro ali, e os misturando em um só, assim como às vezes, quando desejo dar-lhes uma narrativa conectada, leio em um capítulo, digamos, até o versículo 8, e depois pulo para o versículo 16, e novamente sigo até o versículo 24, e novamente pulo alguns versículos. O Salvador deu um resumo de textos que estavam próximos uns dos outros no rolo, e Lucas registra aqueles sobre os quais nosso Senhor se deteve em seu sermão. Mas, você diz, então por que, se é assim, ele omitiu as palavras que o descrevem como enviado para curar os quebrantados de coração? Pode ter sido sua intenção omitir dada alusão à cura. Todos estavam esperando que ele realizasse milagres de cura naquele dia, e, portanto, ele omitiu a sentença por um momento, ou não a destacou, pois considero que Lucas não está nos dando exatamente a Escritura, mas o sentido dela, e aqueles pontos na Escritura sobre os quais o Salvador se aprofundou. Ele provavelmente nos dá notas daquelas sentenças que foram lidas e expostas, e o Senhor pode ter se recusado a expor, mesmo se leu a sentença diante de nós. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Eu digo que eles esperavam que ele realizasse milagres de cura, e ele não pretendia satisfazê-los. Somos informados de que ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Ele não pretendia exibir-se como um mero fazedor de maravilhas e, portanto, tocou levemente na sentença sobre cura até mais tarde, quando percebeu, ao ler seus corações, que eles notaram a omissão e, portanto, disse-lhes:
Certamente vocês citarão este provérbio para mim: médico, cura-te a ti mesmo. O que, sendo parafraseado, pode ser interpretado assim: ou você não leu essa passagem, ou a tratou levianamente, e ainda assim uma parte da missão do Messias é curar os enfermos. Ele percebeu que, por meio do seu próprio silêncio, chamou a atenção deles para a Escritura e que estavam prontos para citá-la contra ele como desafio: médico, cura-te a ti mesmo. Faça para tua própria família e cidade o que dizem que fizeste em Cafarnaum. Nosso Senhor não deu atenção às reivindicações baseadas em sua habitação naquele lugar, pois ele não conhece nenhuma reivindicação além da misericórdia. Ele pretendia exercer sua soberania e, portanto, lembrou-lhes que a cura não foi enviada aos leprosos que estavam em Israel, mas foi enviada apenas a Naamã, que nada tinha a ver com Israel, mas era de uma nação síria que se opunha e oprimia Israel. Possivelmente, ele não lhes falou sobre cura naquele dia, porque sabia que não estavam quebrantados de coração. Aquele que lê os corações dos homens sabia que estavam cativos de sua incredulidade, cegos pelo preconceito e acorrentados pelo pecado, e portanto disse: ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas a parte mais terna do Evangelho, sendo inaplicável ao caso deles, ele não a mencionaria em sua audição naquele momento. Ele não a lançaria como uma pérola aos porcos, mas a reservaria até que se arrependessem de seus pecados e adotassem outra atitude. Isso, me parece, é a razão pela qual a passagem não é mencionada no Evangelho original de Lucas. E, se for assim, a omissão é extremamente instrutiva. Tomem cuidado para que vocês também não percam a palavra mais doce do Evangelho por estarem em um estado inadequado para recebê-la. Quanto ao fato da diferença entre as versões revisada e autorizada, eu diria que nenhum cristão deve temer qualquer tentativa honesta de produzir o texto correto e uma interpretação precisa dos testamentos Antigo e Novo. Por muitos anos, temos insistido que devemos ter a palavra de Deus traduzida da melhor maneira possível, quer isso confirme certas opiniões e práticas religiosas ou vá contra elas. Tudo o que queremos é a mente exata do Espírito, tanto quanto possível. Mais do que todos os outros cristãos, estamos preocupados com isso, já que não temos outro livro sagrado. Não temos livro de orações ou credo obrigatório, ou atas autoritativas de conferências. Não temos nada além da Bíblia e gostaríamos de tê-la tão pura quanto pudermos obtê-la. Pela melhor e mais honesta erudição que se pode encontrar, desejamos que a versão comum seja purgada de todos os erros de copistas, edições de ignorância humana ou conhecimento humano, para que a palavra de Deus venha até nós como veio de sua própria mão. Confesso que parece uma coisa dolorosa se separar de palavras que pensávamos fazer parte e serem parcela de Lucas. Mas como não estão nas cópias mais antigas e devem ser deixadas de lado, faremos capital com sua omissão, vendo nisso a sabedoria do grande pregador, que não falou sobre verdades de Deus encorajadoras quando não eram necessárias, e poderiam ter sobrecarregado sua repreensão oportuna. Embora não tenhamos a sentença em Lucas, temos em Isaías, e isso é o suficiente para mim. De fato, se não estivesse em Isaías, ainda estaria em outras partes da palavra de Deus. Seu significado permeia a Bíblia. É o próprio Espírito do Antigo e do Novo Testamento que o Messias é enviado para curar os quebrantados de coração. O Evangelho vem para que as misérias dos homens sejam aliviadas, para que o desespero dos aflitos seja alegrado e para que a alegria brilhe de todos os lados como o orvalho da manhã, quando o sol nasce. Oro para que a comissão de Jesus Cristo seja cumprida neste dia para todos os que têm o coração quebrantado, aos quais a palavra desta mensagem chegará. Espero que não haja aqui ninguém que reivindique o direito à cura, pois, se for o caso, o Senhor não os ouvirá. Ele fará o que quiser com os seus, pois está escrito: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Os homens de Nazaré reivindicaram isso na sinagoga naquele dia, porque ele havia vivido entre eles e assim Jesus não falou sobre curá-los. Jesus dá gratuitamente, mas se algum homem lhe exige algo como seu devido, ele é zeloso por seus direitos de coroa
e não prestará atenção a tais demandas insultantes. Sua obra de cura não é de dívida, mas de graça. Não é concedida a demandas presunçosas, mas francamente dada como um presente gratuito. Agora, voltemos ao texto. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Aqui estão 3 assuntos para consideração: feridas no coração, cura celestial e um curador honrado. Primeiramente, vamos pensar sobre as feridas no coração. Muitos neste mundo vivem com corações quebrantados. Uma perna quebrada de qualquer tipo é ruim. Carne machucada e ferida é difícil de suportar. Mas quando a fratura é no coração, é um negócio triste. De todos os casos de sofrimento, esses são os mais lamentáveis e ainda são frequentemente desprezados. Quando o espírito de um homem está abatido e seu coração está esmagado e ele está desesperado e completamente infeliz, os outros se afastam dele, pois ele é uma companhia triste. Assim como a manada deixa o cervo ferido sangrar e morrer sozinho, assim os homens evitam instintivamente a companhia daqueles que são habitualmente sombrios. Seu próprio desejo de felicidade leva os homens a escapar dos miseráveis. Seja alegre e você atrairá, seja triste e você afastará. Jó diz verdadeiramente: aquele que está pronto para escorregar com seus pés é como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está em segurança. Os descuidados, os frívolos, os superficiais olham com horror para aqueles cuja reflexão os reprova, enquanto os prósperos e felizes os veem com relutância, porque eles lembram de tristezas que, de outra forma, poderiam esquecer. Deus feriu alguns homens e seus corações estão gravemente quebrantados sob seu cajado, e, portanto, seus semelhantes escondem seus rostos deles e os desprezam. Muitos os culpam e dizem que deveriam sacudir sua tristeza e fazer um esforço para serem valentes. Não sei tudo o que dizem, mas certo é que entre os desprezados e rejeitados pelos homens encontramos uma companhia que carrega com eles corações quebrantados dia e noite. Que maravilha, então, que sejam frequentemente evitados. A humanidade comum nos chama a ajudar aqueles que estão feridos em membros. E se há um acidente na rua, uma multidão logo se reunirá e a bondade humana se exibirá. Mas se há uma quebra de coração, a simpatia logo se esgota e o próprio amor se cansa de seus esforços sem esperança de consolar. Aqueles que são ensinados por Deus ajudarão os de coração quebrantado, mas a simpatia humana logo se desgasta porque está consciente de sua incapacidade de socorrer. Você pode colocar um membro no lugar e os ossos crescerão, mas o que podemos fazer na recolocação de um coração fraturado? Assim, não gostamos de tentar o impossível. Não se importando em ser continuamente frustrado, parece ser natural, até mesmo para bons homens, não ter muita ansiedade pela companhia dos desolados. Assim, esses infelizes estão condenados a suspirar: amigo e companheiro, afastaste de mim, e as minhas amizades são escuridão. Receio que a história de Jó seja repetida mais frequentemente do que pensamos. Quando os homens vêm confortar os desamparados, muitas vezes ficam amargurados por seu fracasso consciente e começam a repreender até que a pobre criatura torturada clama em agonia: consoladores miseráveis são todos vocês. Portanto, é muito difícil a situação dos de coração quebrantado, porque são frequentemente desprezados e evitados. Feliz é para eles que o Senhor Jesus foi enviado para curar os de coração quebrantado. Além disso, é extremamente doloroso ter um coração quebrantado. O coração é o centro da sensação e, portanto, estar quebrado envolve as dores mais agudas. A tristeza paira sobre o espírito em nuvens que não podem ser dissipadas. Não só seu cálice está cheio de tristeza, mas eles se sentem à beira de poços de tristeza. Eles há muito tempo esqueceram as palmeiras de Elim e estão cheios das águas amargas de Mara. Eles não descansam de dia nem de noite. Como poderiam? Nenhuma dor da carne pode igualar a dor de um coração. Dê-me todas as dores que meu corpo possa suportar, mas poupe-me a dor do coração. Quebre-me vivo na roda, mas não me deixem viver para ter um coração quebrantado, a menos que seja pela grande causa do arrependimento. Um espírito ferido, quem pode suportar? Quando as flechas penetram a alma,
então o sangue vital se torna como fogo líquido e o homem é um amontoado de miséria. Além disso, isso nos enfraquece, pois quando o coração está ferido, a fonte de força é prejudicada. Um homem que tem um coração forte pode fazer qualquer coisa. Por mais fraco, debilitado, aleijado ou doente que possa estar no corpo, ainda assim, se mantiver seu ânimo, pode rir de todas as suas dores. Mas se o coração está esmagado, o que ele pode fazer? O que pode esperar? O que pode suportar? Quando o medo está no coração, o gafanhoto se torna um fardo. Aqueles que olham pelas janelas se escurecem e os guardiões da casa tremem. Muito pior do que as enfermidades da velhice são as misérias de um coração quebrantado. Normalmente, um coração quebrantado é totalmente incurável. Quantas vezes tive de aprender essa lição para minha própria profunda humilhação. Tem sido minha feliz sorte falar com corações quebrantados e vê-los gradualmente se levantar e se animar quando meu Senhor falou por meu intermédio. Mas sem sua presença, argumentei, supliquei, expliquei e persuadi, e tudo em vão. Fui quase arrastado para dentro da miséria da qual esperava resgatar meu semelhante, pois a simpatia que senti pelos desanimados quase me fez desanimar também. Que variedade de conselhos os médicos dão, e de que adianta tudo isso? Faça uma viagem, dizem, para terras estrangeiras. Veja novas cidades, ou divirta-se nos Alpes, sim, mas se o homem carrega consigo um coração cansado da vida, ele é bastante apto a trazê-lo de volta consigo. E de que lhe serviu isso? Frequentem os banhos, recorram aos melhores médicos, usem eletricidade, tentem exercício intenso. Isso é muito bom, pois o corpo pode precisar de fortalecimento ou purificação, ou despertar ou descanso. Mas se o segredo da doença é um coração quebrantado e o martelo de Deus o atingiu, todos os médicos do mundo não poderão ser de nenhum serviço. Acabará como com aquela mulher antiga que gastou toda a sua substância com médicos e não melhorou, mas piorou. Há uma cura para esta grave enfermidade da qual falaremos em breve, mas não há nenhuma em Gileade ou em todos os campos da natureza. Prazeres e preceitos terrenos são médicos sem valor. Seus ungüentos e linimentos, seus óleos externos e medicamentos internos são todos inúteis para alcançar o núcleo do nosso ser e restaurar o coração. Magos podem cantar o quanto quiserem, mas não podem cantar a cicuta dos sulcos da alma. Quando o coração está quebrantado, quem pode unir os fragmentos estilhaçados? Se houvesse um remédio em qualquer outro lugar, o Senhor Jesus não teria deixado o céu para curar. Mas na medida em que ele veio com essa missão, dependam disso, ninguém mais poderia ter realizado. Esta fratura do coração, no final, será fatal se não for curada. Estamos frequentemente lendo sobre homens que caem mortos de repente, e o atestado de óbito diz que morreram de doença cardíaca. Esta é uma maneira que os médicos têm de dizer que não sabem do que o falecido sofria. O coração é muito parecido com a África, uma região inexplorada. Mental e espiritualmente é assim, e quando o coração está quebrantado, a verdadeira vida está quase totalmente perdida. A existência deixa de ser desejável quando o ânimo falha. Mentes mórbidas como essas dizem com Jó: minha alma escolhe o estrangulamento ao invés da vida. Deus conceda que ninguém seja tão ímpio e tolo a ponto de acabar com sua própria vida e assim saltar para o fogo para escapar do calor. Sem dúvida, muitos desceram ao túmulo derretidos em lágrimas, dissolvidos em sofrimento. Infelizes aqueles que vivem recusando ser consolados e morrem rejeitando o único grande e bom médico que poderia curá-los. Que nenhum de vocês seja dessa infeliz companhia. É uma história triste, este conto do coração quebrantado, mas em muitas casas é bem conhecido. Convido vocês, amados, se não conhecem a doença, a orar para que nunca conheçam. E se têm amigos aflitos com isso, sejam muito ternos e gentis com eles. Lembro-me da impressão que foi feita em meu jovem coração como uma criança, quando fui levado a uma casa onde havia uma senhora triste, sempre vestida de preto, que dizia ter cometido o pecado imperdoável. Lembro-me do horror que senti ao sentar-me na sala com ela e queria, por puro medo, ir embora, pensando que ela devia ser uma mulher terrivelmente má. No entanto, ela pode ter sido uma das mais graciosas das cristãs, e espero que tenha sido, pois se assim for, ela inexoravelmente voltou à luz de Deus novamente.
antes de partir desta vida. Esses esmagados são frequentemente as melhores pessoas. Os mais belos de nossos lírios são frequentemente quebrados no caule. Nosso fruto mais maduro é visitado pelo verme. Agradeçam a Deus, eles ainda terão beleza por cinzas e óleo de alegria por luto. O sofrimento e o suspiro fugirão. Agora falaremos por um pouco sobre a cura celestial. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e certamente significa todos os de coração quebrantado. Não acho que tenhamos o direito de restringir textos da Escritura, como frequentemente fazemos, para ajustá-los aos nossos sistemas teológicos. Neste caso, vocês ouvirão a passagem interpretada como significando os de coração quebrantado espiritualmente, e então as pessoas olham para dentro para ver se suas dores são espirituais, e assim são impedidas de ir a Cristo. Não me importo com versões revisadas, desde que realmente obtenham o original, mas não pretendo deixar vocês revisarem a versão colocando palavras qualificativas que acharem adequadas. Que hostes de versões revisadas temos? Cada um tem a sua própria. Certos textos que não se encaixam em nosso sistema devem ser polidos e cortados. Vocês já viram o trabalho árduo que alguns irmãos têm para moldar uma escritura ao seu pensamento? Todos nós temos sido culpados de torturar a escritura, mais ou menos, e será bom acabar com o mal para sempre. Seria muito melhor sermos inconsistentes conosco mesmo do que com a palavra inspirada de Deus. Desejo pregar o que encontro neste livro, quer o encontre ou não no livro de outra pessoa. E como não encontro de coração quebrantado espiritualmente em meu texto, tomarei a liberdade de dar um amplo alcance a esse quebrantamento de coração. Muitos estão de coração quebrantado por um senso de culpa. Esta é a melhor forma de quebrantamento de coração no mundo. Quando o martelo da lei de Deus desce com seus 10 golpes e cada mandamento pulveriza o coração, isso é bom. Quando o homem ouve a lei de Deus proclamada do Sinai em chamas com uma voz de trovão, ele deixa de brincar e fica extremamente assustado. Ele aprende que Deus está irado com os ímpios todos os dias. Se ele não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou o arco e o preparou. Seu coração falha ao ouvir esta terrível declaração. Então o homem fica amargurado, como quem lamenta por seu único filho, mesmo por seu primogênito. Ó, que eu tenha vivido para fazer do meu Deus meu inimigo, que eu tenha sido tão vil, tão ingrato para com meu melhor amigo. Ó, o coração amaldiçoado que amou seus ídolos e odiou o Altíssimo. Alguns de nós sabíamos, nos dias da nossa convicção, o que era odiar a luz do dia e temer a escuridão da noite. Desejar nossa cama para dormir e ainda assim ficar inquieto sobre um travesseiro mais duro que a pedra de Jacó. Ó pecado, pecado, pecado! Se seu peso é sentido, se os terrores de Deus se soltam sobre uma consciência despertada, a miséria atinge a agonia e a agonia se aproxima da morte. Mas, amados, nosso Senhor Jesus veio para curar a angústia da consciência, declarando que há perdão com Deus para que ele seja temido. E ele pode ser justo e ainda o justificador dos pecadores que creem. Assim está escrito: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquele que crê nele não é condenado. Sempre que o Senhor Jesus é recebido com fé, o quebrantamento do coração de remorso termina e o pecador descansa aos pés da cruz. Quando o Espírito Santo aplica o sangue da expiação, o sangue da ferida do coração cessa de fluir. As tristezas de Jesus terminam nossas tristezas. Sua morte é a morte de nosso desespero. A substituição é a palavra encantadora que abre o portão da esperança. Esta forma de quebrantamento de coração, se está presente aqui esta manhã, é a especialidade de meu Senhor. Ao lidar com isso, ele está totalmente em casa, pois ele se deleita em misericórdia. Viu aplicar os linimentos às feridas com dedos tenros como plumas, envolvendo o membro com mãos tão suaves e ainda assim tão fortes que o corte se fechou, nunca mais para se abrir. Tão rápida e certa é a sua cirurgia que o coração quebrantado começou a cantar assim que ele o tocou. Faça de novo, grande mestre. Faça neste exato momento. Diga, pobre pecador, Senhor, faça isso em mim. Ele pode curar quando todos os outros falharam. Ele pode curar você agora. Quando ferida está a alma ferida, jaz sangrando e sem amparo. Uma só mão
uma mão perfurada pode curar a ferida do pecador. Outro quebrantamento de coração é sentido por aqueles que se consideram párias. Poucos de vocês já sentiram esse terrível peso sobre a alma. É como um terrível moinho de pedra sobre o pescoço. A mulher cujo pecado pode não ser mais grave aos olhos de Deus do que o de outros, ainda é vista pela sociedade como completamente caída e maculada. Uma coisa para ser lançada de mão em mão e jogada no montouro como uma flor murcha. Palavras não podem descrever o estremecimento que passa pela mente de alguém traído e enganado quando percebe que, a partir de agora, será contado entre os rejeitados. Uma coisa semelhante acontece com o homem que foi culpado de desfalque ou alguma outra forma de desonestidade. Ele é descoberto, processado por seu empregador, colocado diante do tribunal e enviado para a prisão para ser, a partir de então, um criminoso marcado. Ah, que tristeza deve ser acordar na primeira manhã em uma cela de prisão. Aquele que antes era cortejado, a partir de agora, será evitado. Ele é um homem quebrantado, sem caráter, marcado por todos como um pária. Ah, pobre homem, pobre mulher, Jesus recebe pecadores como você. Alguns de nós sabemos o que é sentir como se estivéssemos excluídos da esperança e da misericórdia de Deus. Pensávamos que Ele não ouviria nossos clamores. Não adiantava orar, assim nos diziam nossos medos. Deus não poderia ter misericórdia de transgressores tão grosseiros. Ele deve nos deixar a nós mesmos e aos nossos pecados. Pensávamos que Ele nos havia colocado como alvos de suas flechas e que ficaríamos, como Faraó, monumentos de sua ira contra os orgulhosos. No entanto, todos os nossos medos eram falsos, pois nosso Senhor Jesus, que veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, cuidou de todas as nossas feridas e estamos felizes nele. Caídos, Ele os restaurará e lhes dará descanso. É a glória da igreja cristã que ela receba em sua irmandade os caídos e os párias assim que se arrependem. O mundo não oferece espaço para arrependimento, mas na igreja todos são penitentes. Quando Jesus forma o centro de uma igreja, haverá um círculo de pecadores atraídos. Não lemos, então se aproximaram dele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Nunca ele os afastou, mas os acolheu. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ouçam, pobres esmagados. Por mais baixos que possam ter caído, venham a Jesus, pois ele não os lançará fora. Venham aos seus verdadeiros servos, pois será a alegria deles restaurá-los. Quando os portões da respeitabilidade estão fechados, os portões da misericórdia e do amor cristão ainda estão abertos. Voltem, ó errantes. Uma acolhida os espera. Jesus os fará mais brancos que a neve. Embora possam bem acreditar que ele se pergunta sobre vocês, como poderei colocá-los entre os filhos? Ainda assim ele o fará, pois ele levanta o mendigo do montouro. Que Cristo o receberá, nenhum pecador precisa temer. Quanto mais pobre ou miserável, mais bem-vindo aqui. Embora você possa ser pária e banido para longe, sua acolhida é certa. Vem exatamente como você está. Outro quebrantamento de coração é aquele de impotência total em que o homem sente que é muito fraco para lutar a batalha da vida. Ele não é apenas abandonado por outros, mas desistiu de si mesmo. Ele flutua como um navio abandonado à deriva, empurrado, abandonado. O pecado cercou, ele cedeu às tentações e agora Satanás o prende firmemente. Talvez ele tenha retrocedido da profissão de fé e trazido grande desonra ao nome de Cristo e agora ele clama: meu fim será pior do que o princípio. Crucifiquei novamente o Senhor e morrerei em meus pecados. Negligenciei os meios de graça, tornei-me relaxado na oração, afastei meu rosto de Deus e agora ele me deixou e não consigo voltar novamente. Ai de mim, para homens que estão acorrentados com tais grilhões, o ferro entra em suas almas. Há alguns aqui que uma vez correram bem, o que os impediu de obedecer à verdade de Deus? Eles gradualmente escorregaram, até que agora é uma questão sobre se eles realmente conheceram a graça de Deus na verdade ou não. Eles estão aflitos por ser assim e desejam ser restaurados, mas o desespero os domina. Meu gracioso Senhor Jesus Cristo, venha a vocês, apóstatas, que estão cheios de seus próprios caminhos,
que labutam e estão carregados com o medo de serem lançados fora para sempre. E ele diz: retornem, filhos rebeldes. Ele os ajudará a retornar. Ele os atrairá e vocês correrão para ele. O amor de Jesus não mudou. Ele ama até o fim. Ele não lançará fora uma alma que olhe para ele. Ó, provem e vejam que o Senhor é bom. Voltem para ele esta manhã. Ele os receberá graciosamente e os amará livremente. E vocês novamente oferecerão a ele os bezerros de seus lábios, como costumavam fazer, pois Jesus cura os quebrantados de coração e cuida de suas feridas. Muitos estão de coração quebrantado porque estão tão aflitos. Quando a doença vem pela primeira vez à nossa porta e somos novos para ela, é um hóspede muito indesejável. Novas dores são agudas, novos sofrimentos parecem intoleráveis, pois ainda o boi não está acostumado ao jugo. Com o tempo, suportamos nossas aflições mais pacientemente, mas no início, o homem aflito com uma doença que sabe que o levará à sepultura fica profundamente abatido. O homem que vê os negócios declinando e antecipa a falência e talvez a pobreza está esmagado. Irmão, se você receber Jesus Cristo em seu coração, ele o aliviará ensinando-lhe uma doce submissão à vontade divina. Ele lhe dirá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele lhe explicará a doutrina da providência. Ele o fará considerar o fim do Senhor, pois ele é muito misericordioso, mesmo em suas dispensações mais severas. E ele lhe fornecerá tal força da graça que você será capaz de suportar a dor ou a pobreza. Assim, ele o apoiará até que seu coração se fortaleça e você enfrente corajosamente as aflições e conflitos da vida. Alguns estão de coração quebrantado devido ao luto. Um lamenta: perdi minha esposa. Outro se lamenta: perdi meu marido. Ou um terceiro clama: minha mãe se foi. Ou um quarto, com ternura materna, lamenta o filho mais querido que já se aninhou no seio de uma mulher. Ai, clama cada um, nunca poderei sobreviver ao golpe. Todos nós suportamos tristezas, mas os lutos são uma espada afiada. Amigos podem fazer pouco para preencher a grande lacuna que a morte deixou. É realmente um vazio doloroso que é deixado em um coração afetuoso quando o querido objeto de amor é arrancado. As melhores pessoas neste respeito sofrem mais. Aqui está o consolo de Jesus. A bendita doutrina da ressurreição alegra a escuridão do sepulcro. Jesus diz: teu irmão ressuscitará. O bendito pensamento da eterna felicidade daqueles que gostaríamos de ter retido aqui embaixo é uma doce compensação por sua perda. Lembramos da oração de nosso Senhor: Pai, quero que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Às vezes, na perspectiva de perder nossos entes queridos, puxamos muito fortemente para a terra e clamamos: Pai, quero que eles estejam comigo onde estou. Já sentiu uma puxada na direção oposta e começou a olhar para ver quem puxa para o céu? Você observa e vê que é Jesus orando: Pai, quero que eles estejam comigo onde estou. Sempre que Cristo e você se desentendem, sei que você cederá, pois alegremente reconhecerá que os queridos são mais de Cristo do que seus. Deixe-os ir. Jesus, podemos nos separar de todos por ti. Não é separação quando sabemos que nossos queridos estão contigo. Assim Jesus, que ele mesmo chorou por Lázaro, cura corações quebrantados, cuja alegria está enterrada com aqueles que amaram tanto. Há muitas outras formas desta doença. Conheci corações completamente quebrantados por deserção. Alguém que você amava e confiava prova ser falso, e o amor inicial de um coração verdadeiro é quebrado como um vaso de oleiro. Que desolação enche muitas almas que antes eram felizes como os pássaros, pois a traição devasta como o flagelo da guerra. Quando um amigo escolhido trai, ou um irmão professado no trabalho cristão, que deveria ter levantado suas mãos, enfraquece e se opõe a você, é um golpe no coração, como quando um osso é quebrado pelo martelo. No entanto, há consolo, pois aquele que teve seu Judas e clamou amargamente: aquele que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, sabe como cuidar de tal coração quebrantado, pois ele se torna um amigo mais chegado que um irmão e nos faz sentir, na doce ternura e fidelidade da sua companhia divina, que não estamos sozinhos, pois o Senhor está conosco.
Ele é melhor para nós do que 10 amigos. Enquanto ele sorrir, o sol brilhará em nosso caminho. Aitofel pode se juntar a nossos inimigos e Judas pode nos vender por prata, mas estamos seguros, pois ele fará a ira do homem louvá-lo e neutralizará seu fel com a doçura da sua companhia. Estou certo de que não há forma de coração quebrantado presente que não tenha remédio na palavra de Deus e em Jesus, que é a palavra de Deus. As folhas dessa árvore são para a cura das nações. Cristo Jesus traz uma cura para aqueles que são incuráveis por outros meios. Em sua farmácia há remédios compostos por arte divina que tocarão o coração e agirão sobre ele como um encanto, até que comece a pulsar de prazer tanto quanto agora palpita de angústia. Isso não é charlatanismo, é um sistema científico de cirurgia que resistiu ao teste dos séculos e foi provado pela experiência de inúmeros sofredores como infalível. Aqui estamos, nós mesmos, testemunhas vivas de sua habilidade. Ele nos cuidou e agora estamos salvos da dor do coração e feitos para louvá-lo com todo o nosso coração. Nosso terceiro tema é o médico honrado, e este é o ponto central do texto. Jesus diz: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado." Observe primeiro que este médico honrado dá atenção pessoal aos de coração quebrantado. Ele diz: "Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado." Daniel disse: "Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões." Mas quanto a vocês, de coração quebrantado, vocês recebem a atenção pessoal de seu Senhor. O Senhor enviou Jesus Cristo pessoalmente, porque a tarefa exige uma mão divina. Os servos do Senhor, sem seu Senhor, não podem fazer mais do que o cajado de Eliseu fez quando Geazi o colocou sobre o filho morto e não houve nem voz nem audição. O grande profeta, ele mesmo, está vindo e maravilhas serão vistas entre nós. Ele está aqui neste momento em sua própria pessoa e não falhará em nenhum caso que lhe seja trazido. Muitos grandes médicos têm tanta prática que são obrigados a ter um parceiro ou assistente. Mas meu Senhor é capaz de fazer todo o seu trabalho e ninguém pode interferir. Jesus, ele mesmo, pessoalmente, com suas próprias mãos perfuradas, continua a cuidar dos de coração quebrantado. Este fato não tende a confortá-lo já. Se Jesus se compromete a levantá-los, isso será feito. Ele é a consolação de Israel, designado para consolar todos os que choram. Venha, velho Simeão, pegue-o em seus braços e esqueça as enfermidades da idade. Venha a viúva Ana e dê graças a Deus por aquele que é o marido do coração solitário. Ele mesmo enxugará todas as lágrimas dos olhos do seu povo, e ele fará isso agora. Ó vocês que em sua juventude estão carregando o jugo do sofrimento e declaram que sua vida está arruinada, não digam mais isso, pois Jesus veio ajudá-los. O próprio Deus, ele mesmo. Lembrem-se do registro. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A mesma visão os alegrará. Este médico é totalmente qualificado. Ele é chamado Cristo, que significa ungido. O Senhor me ungiu. Estou certo de que Jesus pode curar corações quebrantados, porque Deus lhe deu o Espírito, o Consolador, para repousar sobre ele sem medida, para que suas palavras possam cair com o óleo do consolo. Ó, confie nele agora. Ele tem toda a capacidade para a sua obra que Deus pode lhe dar. Ele é completo e nós somos completos nele. Um coração quebrantado precisa de óleo para ser derramado em suas feridas, e Cristo é o nome que transborda desse óleo. Ele é ungido como Salvador, ungido como curador. O bom samaritano derramou óleo e vinho, mas aqui está o óleo celestial nas mãos de um que é ele mesmo a saúde de nosso semblante. Como se isso não fosse suficiente, observe que nosso Senhor é comissionado. Ele me enviou, ele diz. Primeiro me ungiu, depois me enviou. Nosso Senhor disse ao cego: vá e lave-se na piscina de Siloé, que é, sendo interpretado, enviado. Como desejo que vocês que estão de coração quebrantado se lavem nesta piscina e encontrem conforto no bendito fato de que o ungido é enviado de Deus para vocês. O grande Pai pensou tanto em vocês que enviou um mensageiro especial para curá-los. Sim, enviou o melhor que havia no céu para ser um missionário para vocês.
Ninguém mais era digno de ser enviado, mas Deus esvaziou o céu de sua glória suprema e enviou seu próprio Filho para baixo para que pudesse cuidar dos de coração quebrantado. Não posso imaginar um fracasso deste Messias, o enviado. Este é o Siloé pela salvação de quem Jacó esperava, esperando por aquele que deveria ser enviado. Este é o apóstolo, ou enviado de nossa profissão, enviado com o propósito de consolar todos os herdeiros da tristeza. Jesus está conduzindo uma missão para os desolados. Ele é um missionário para os desamparados, comissionado para compadecer-se, designado para aliviar. Observe então suas qualificações e sua comissão. Ele possui um diploma do mais alto valor. Ele é o médico real, cirurgião ordinário para todos os corações sangrando. Oh, se vocês entregassem seus casos tristes em suas mãos. Lembrem-se também de quem ele é em pessoa e caráter, e acho que vocês logo dirão: entregarei meu coração quebrantado a ele, para que ele me cure. Pois Jesus, seu médico, é alguém que conhece o quebrantamento de coração por ter o sentido. Ele disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Diria a vocês, um dos tormentadores mais terríveis do mundo, superando até mesmo um inquisidor, é um consolador insensível. Salve-me de um homem que vem me consolar com um rosto de mármore e um coração de pedra. Suas palavras colocam areia em suas feridas, ou seria melhor dizer sal. Jó conheceu essa terrível aflição. Olhe então para o reverso da imagem. O consolador mais seguro é aquele que é tocado com o sentimento de nossa enfermidade, vendo que ele foi tentado em todos os pontos como nós. Não, diz o coração quebrantado, Cristo nunca conheceu minha dor. Ah, mas ele conheceu. O que é? Que você foi caluniado? Jesus clama: o opróbrio partiu meu coração. É que você está abandonado por amigos? Não está escrito: então todos os discípulos o abandonaram e fugiram? É que você está abandonado por Deus? Não clamou Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? É que seu cálice é amargo? Não orou ele 3 vezes para que o cálice passasse dele, e ainda assim o cálice não foi removido? Ele os conduz através de nenhum cômodo mais escuro do que ele próprio atravessou antes. E em tudo ele é tão ternamente simpático com vocês que ele é o melhor médico que vocês podem desejar. Além disso, quão gentil ele é, como uma mãe com seu filho. Ele é manso e humilde de coração, atencioso, terno. Nunca houve um igual a ele. Ele tem dedos suaves para lugares doloridos, unguento doce para cortes profundos e bálsamo precioso para feridas sangrentas. O óleo com que ele foi ungido tem tanto perfume quanto suavidade. É tão doce que aqueles que estão longe podem percebê-lo, e é um bálsamo tão raro que trabalha em seu caminho e toca feridas que nada mais poderia alcançar. Jesus tem grande habilidade em trazer luz aos recessos sombrios de mentes escuras. Oh, se vocês conhecessem meu mestre, se vocês o tivessem visto como meu coração quebrantado viu no meu primeiro aniversário espiritual, quando ouvi a palavra que diz: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Digo, se vocês o tivessem visto como eu o vi, vocês teriam corrido para seus pés para a cura. Eu estava nos confins da terra, pensei estar pronto para escorregar completamente e afundar no abismo. Mas em obediência ao seu comando, olhei. Foi o olhar turvo de um olho meio cego. Olhei através de minhas lágrimas, mas dificilmente esperava vê-lo. Ainda assim, olhei. Voltei meus olhos naquela direção e resolvi que, se eu fosse perdido, seria deitado aos pés de Jesus. Acreditei que ele era capaz de me salvar e deixei-me com ele. E ele tem feito grandes coisas por mim, das quais alegremente dou testemunho. Ele continua a me abençoar e completará sua obra em breve. Sei em quem tem crido e descanso nele. Ó queridos corações que estão quebrantados, gostaria que fizessem o que eu fiz. Desejo, diante de Deus, que a mesma graça os levasse de uma vez a caírem aos pés do meu Senhor. Desmaiem nos braços de Cristo. Não tentem ficar mais fortes. Fiquem mais fracos, se mais fracos puderem ficar. Sejam nada e deixem que Ele seja seu tudo. Morram em sua vida. Venham, vocês de coração quebrantado, não tentem cuidar de si mesmos, apenas se ferirão mais. Não procurem conforto no abismo negro e horrível de sua própria natureza, mas olhem para aquele que Deus enviou.
Afastem-se do que são para o que ele é. Tem uma legião de demônios em você. Ele é o mestre dos demônios e pode expulsá-los todos de uma vez. Satanás, ele mesmo, parece segurá-los em seu aperto. Aquele que outrora lutou contra o demônio e o venceu, levará seu cativeiro cativo e tomará a presa do valente. Se devem desesperar, desesperem-se em Cristo. Quero dizer, com esse desespero de si mesmo, que é o parente próximo da fé humilde em Jesus. Abandonem-se em suas mãos, desmaiem no seio de Cristo e ali fiquem em feliz impotência. Que o Senhor os incapacite para qualquer outra coisa e os leve a crer em seu ungido. Deus lhes enviou Jesus. Vocês não o aceitarão? Ele é capaz de salvar até o extremo aqueles que vêm a Deus por meio dele. Venham então de uma vez e creiam naquele que Deus enviou. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer.
já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.